Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês numa sexta-feira para a nossa live. Na noite de hoje nós teremos nosso irmão Pedro, do Centro Espírita Irmã Sheila. Ele vai estar fazendo uma abordagem para a gente sobre o tempo de confiança e ficou uma coisa muito legal. Ontem eu fiz a palestra junto com ele, onde ele fez a abertura da palestra e eu fiz a parte do estudo. E hoje eu estou fazendo essa troca com ele, Eu vou fazer a página, a prece, e vou ter o prazer de assistir a palestra do Pedro. Ok? Queria convidar vocês para a página de abertura. O livro é Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição é de número 88, onde o título é Velar com Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora podeis velar comigo? Está em Mateus capítulo 26, versículo 40. Jesus veio à terra acordar o homem para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou os seguidores tímidos ou beneficiados de véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, ao observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes no ouvido as palavras interessadas a Pedro: Então, nem por uma hora pudestes velar comigo? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos uma hora, como pretendemos a divina união para a eternidade? O alerta de Emmanuel em cima dessa mensagem é questionando se realmente nós estamos preparados para assumir a tarefa com Cristo, a tarefa no bem maior, por pelo menos uma hora. Emmanuel faz uma observação muito interessante, que a vida terrena, o momento que nós estamos vivenciando encarnados, ela é realmente um momento muito rápido. E ele coloca essa uma hora como sendo a oportunidade da reencarnação. Mas, parando para pensar, se nem por uma hora nós podemos estar disponíveis para o trabalho com Cristo, quando nós levamos a essa concepção trazida por Emmanuel, de que essa uma hora seria toda a nossa vida terrestre, imagina como que seria isso, se nós pudéssemos realmente reportar a Jesus todas as tarefas que nos foram confiadas durante toda essa vida terrena, e não apenas uma hora. E vemos isso na Casa Espírita, vemos isso em outras denominações religiosas, que geralmente quando nós conversamos com os diretores, com os trabalhadores da casa, o número de trabalhadores capacitados é muito reduzido. E muitas das vezes não podemos ter essas pessoas nem ao menos por uma hora durante a semana. Então eu acho que é um momento que a gente pode ter aí para poder rever essa situação mentalmente, e quando as nossas casas reabrirem, já que estamos todos saudosos, sentindo falta, cobrando a diretoria da casa a reabertura das atividades, que nós possamos ter não apenas o retorno dos frequentadores,
mas um aumento significativo do número de trabalhadores com Cristo. Esse é o meu desejo para esse ano de 2021, ok? Vamos elevar então a Deus nosso pensamento, agradecendo a Jesus, os bons amigos espirituais, por estarmos aqui, dizendo: Senhor, nós te agradecemos pelo momento que estamos vivenciando. É um momento aflitivo, mas é um momento, Senhor, de grande aprendizado, onde estamos podendo mudar nossas formas de pensamento, onde nós estamos podendo, Senhor, demonstrar a nossa fé e estamos, Senhor, nos preparando para um futuro melhor. Por favor, permaneça conosco nos momentos de aflição, nos momentos de desânimo, que o Senhor possa estar nos segurando pela mão e que nós possamos, Senhor, levantar e continuar no trabalho do bem. Permaneça conosco agora e sempre, e que possam, Senhor, os espíritos abnegados estarem abençoando todas as famílias representadas por aqueles que nos assistem. Fica conosco, Senhor, e que nós possamos permanecer na Tua paz. Então, nessa dobradinha, nosso amigo Pedro vai estar conosco falando sobre o tempo de confiança, e eu tenho certeza que todos vão gostar muito da palestra. Que Jesus abençoe a todos. Boa noite, meus irmãos. Nós agradecemos o convite feito pelo Centro Espírita Caminho da Luz. Estamos aqui nessa noite para fazer algumas reflexões sobre esse tema, que é tempo de confiança. Nós vamos iniciar lendo um trechinho do Evangelho de Lucas, a tempestade acalmada. Isso está lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 22 a 25, mas esse registro também nós vamos encontrar em Marcos e em Mateus. E sucedeu num dos dias que ele entrou em um barco e também seus discípulos. Ele lhes disse: atravessemos para o outro lado do lago. E fizeram-se ao mar. Enquanto eles navegavam, ele adormeceu e desabou uma tempestade de vento no lago. Estavam ficando cheios de água os barcos e corriam perigo. Aproximando-se, o despertaram, dizendo: Comandante, comandante, estamos perecendo. Desperto, repreendeu o vento e a agitação da água. Cessaram e houve calmaria. Disse-lhes, porém: onde está a vossa fé? Temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: então quem é este que ordena aos ventos e à água e lhe obedecem? Então, esta passagem, meus irmãos, em que Jesus ele acalma a tempestade, é uma passagem já conhecida da gente, né? E é uma daquelas passagens onde nós vamos encontrar Jesus fazendo as maravilhas, supostos milagres, né? E a doutrina espírita, ela vem para nós esclarecer essas situações todas. E a gente encontra aí, então, de acordo com o conhecimento espírita, Jesus, governador do planeta, aquele que desde o início da formação do planeta, ele está aqui nessa construção desse mundo onde nós vivemos, conhecedor de todas as ciências que os homens estão caminhando para conhecer, né? Então, a gente, se for estudar lá no Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer uma abordagem da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Então, encontramos Jesus aí, de alguma forma, nessa ação sobre esses fenômenos, né? Mas nós, hoje, ainda diante dessa realidade que para nós é um pouco, digamos assim, um pouco conhecida, né? A gente se encontra como que o selvagem diante de uma lâmpada moderna. Imagina aquele selvagem que se depara com uma lâmpada hoje, né? Que uma lâmpada só consegue iluminar o cômodo inteiro. Então, a gente fica maravilhado diante dessas situações. Mas não é acerca dessa suposta maravilha, né, que Jesus realizou acalmando essa tempestade que nós vamos nos aprofundar. A gente vai tentar extrair desse momento aí um pouco
das reflexões que Jesus traz nesse momento em que ele vive com seus seguidores. Então a gente vai buscar aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, e vocês me permitam a leitura aqui, só para a gente poder depois ir pontuando, né? O capítulo 40, a psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, o capítulo 40, chamado exatamente Templo de Confiança, para o nosso tema hoje aqui de nossas reflexões. Então, tempo de confiança, e disse-lhes: onde está a vossa fé? Lucas capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho, descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então vejamos, Emmanuel pega exatamente esta passagem que nós lemos aí no Evangelho de Lucas, onde Jesus acalma essa tempestade. E nós vamos fazer algumas observações, porque ele vai falar para nós ali que os discípulos mais fortes, eles se viram desorientados. E quando a gente fala em mais fortes aqui, pessoal, a gente ficou refletindo sobre a questão da gente se sentir tão forte. Porque isso, de certa forma, é um orgulho da nossa parte, né? E a gente precisa compreender que nós temos já virtudes que angariamos, mas olha, somos tão frágeis ainda, tanto precisamos crescer, e às vezes as situações elas vêm para exatamente mostrar para nós o quanto nós somos pequenos. A gente conhece aquela história, né, do caniço, que é uma cana, né, que mais suave vento fazia ela balançar, e ela vivia ao lado do pé do carvalho, e o carvalho se sentia muito forte. O vento batia, ele nem se mexia, e o caniço não. Qualquer vento fazia ele dobrar, se deitar. Até que um belo dia a chuva foi tão violenta, a tempestade foi tão forte, que o carvalho foi arrancado, com raiz e tudo. E o caniço, ele voltou para o seu lugar, né? Então a gente percebe nessa pequena história que a gente relatou aqui, de maneira sintética, como é que existem situações que vão mostrar para nós assim: olha, você tem força sim, mas somos ainda muito pequenos e muito temos que crescer. Um outro ponto importante é verificar que a tempestade ela pode significar para a gente as situações que a vida coloca para nós, os testes. E muitos desses testes são verdadeiras ventanias, são verdadeiras tempestades. Mas compreendamos que no mundo de provas e expiações, nós necessitamos passar por esses testes. Necessitamos, para o nosso crescimento, sermos testados. E aí, às vezes, muitos de nós nos encontramos desorientados. Desorientados pode significar perturbados, perdidos, sem rumo. E não é assim que às vezes nós nos sentimos? Não é em alguns momentos onde somos desafiados, onde situações difíceis são colocadas para nós e a gente começa a olhar para dentro de nós e buscar soluções e procurar um rumo, e nos sentimos assim. E
socorrendo-nos de Jesus em altos brados. Isso aqui significa para a gente desesperados, sem confiança, né? Ontem nós assistimos ao estudo do nosso irmão Luiz e nós nos lembrávamos que quando a gente faz uma prece, a gente precisa entrar em comunhão. E quantas vezes nós oramos e pedimos socorro à espiritualidade, pedimos socorro a Jesus, mas pedimos de uma maneira tão desesperada, pedimos de uma maneira onde parece que a gente não está confiando naquele socorro que vem. Então ele está dizendo para a gente aqui, né, dentro dessa passagem, exatamente isso. E nós nos lembramos aqui de uma história que nós vamos também sintetizar aqui, que está nesse livro aqui, ó, Bem-aventurados os Simples, eles são publicados pela FEB, né? O Valdo Vieira e o Espírito Valério. Essa história se chama Reação Infantil. Então, o Valério conta aqui para a gente que a mãe ela vai dar o banho no bebê. E leva o bebê lá para a banheirinha, desce a roupa dele, o bebê já começa a choramingar naquele primeiro momento. E ela procura acalmá-lo, colocando água pura, mas ele prossegue incompreensivo. E aí, daqui a pouco, com o sabão, ele começa a coçar os olhos, entra em desespero, começa a chorar, né? E no final, depois que o banho acaba, ela seca o bebê, então respira tranquilo. E o Valério vai dizer para a gente que, olha, assim também é a nossa reação diante da dor. Que quando essa benfeitora divina aparece, nós choramos, gritamos, esbravejamos e não raro, não nos sufocamos no desespero. Então ele fala para a gente que isso é uma reação infantil e descabida, que é forjada pela nossa própria inexperiência. Quando a dor passa, saibamos todos, há sempre em nós a bênção da purificação e a felicidade da melhoria. Mas depois que a dor passa, é que a gente atenta para esse detalhe. Então vejamos, olha o que aconteceu aí com os nossos irmãos no barco. Desesperados, eles bradaram, foram socorridos, né? Atende-nos o Mestre, por quê? Porque Jesus sempre nos atende. Isso é outro ponto fundamental que a gente tem que refletir dentro dessa passagem dessa tempestade que foi acalmada por Jesus. Jesus sempre nos atende. E aí, como é que Ele nos atende? Olha, Ele nos atende da maneira que nós precisamos ser atendidos. Nós lembramos de um momento aqui também que vem exemplificar isso para nós. Está lá no livro Missionários da Luz. Nós vamos encontrar uma irmã chamada Esther, que por meio de uma prece intercessória de uma outra irmã, ela é socorrida por Alexandre, o mentor espiritual, que vai até a sua casa e verifica toda uma problemática que envolve seu marido, que acaba desencarnando pelas vias infelizes do suicídio. E a Esther, ela é auxiliada para que ela possa acalmar o seu coração e até o emprego que ela precisava para a manutenção da sua vida física, a espiritualidade auxilia para que ela consiga. Então a gente percebe que nós somos ajudados sempre, somos sempre auxiliados, precisamos compreender isso. Mas interessante que o Emmanuel destaca, né, esse questionamento de Jesus, né? Depois de ter atendido aos discípulos, acalmado a tempestade, ele fala assim: onde está a vossa fé? Essa pergunta é fundamental. Por quê? Porque nós vamos compreender que a fé, e aí a gente vai buscar aqui o amparo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai fazer só uma rápida aqui, passagem, né, pelo capítulo 19, a fé transporta montanhas, onde nós vamos compreender que a fé, ela entende-se como confiança que nós temos na realização de alguma coisa, na certeza de atingir um determinado fim. Que a fé sincera, ela é calma, faculta paciência. Então, olha, a confiança que nós temos de atingir um determinado fim, na realização de alguma coisa, ela traz para nós essa calma, essa paciência. A fé, ela dá a perseverança, a energia, os recursos que nós precisamos para vencermos os obstáculos. E ela se conjuga sempre à humildade, porque deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Olha, pincelei alguns pontos do capítulo 19. A fé transporta montanhas, vale a pena a gente ler com calma, né? Tem muita coisa aqui importante nesse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a gente compreende aí que a fé, se a gente pudesse então pegar esses pontos que estão sendo destacados nesse capítulo e substituir lá, né? É como se Jesus perguntasse assim: olha,
onde está a vossa confiança? Onde está a vossa paciência? Porque é o que nos falta às vezes no momento em que nós nos encontramos enfrentando esses obstáculos que a vida nos oferece. Então, se nós substituirmos, a gente vai perceber que a paciência, a falta de calma, a falta de perseverança, a falta de coragem, ela está associada diretamente à falta de fé. E como Jesus socorre, mas ele socorre com o objetivo de nos educar, porque Jesus não perde um minuto, ele não perde uma oportunidade para nos orientar, ele faz esse questionamento. A gente vai compreender que Jesus ele está mais preocupado exatamente na nossa educação, na nossa orientação, do que exatamente nos livrar dos problemas que a gente acha que são as dificuldades, dos quais a gente quer ser distante. A gente vai usar o exemplo aqui. Jesus e o paralítico de Cafarnaum. Jesus cura o paralítico de Cafarnaum, mas segundo a nossa irmã Amélia Rodrigues, lá em Primícias do Reino, ele dialoga com o Pedro e ele fica triste, porque ele vê o paralítico, depois de ter sido curado, prosseguindo nos seus equívocos, nos seus enganos, e ele vai dizer para o Pedro assim: olha, Pedro, eu não sou um remendão irresponsável que coloco um remendo novo em cima de um tecido velho, de um tecido surrado. Por quê? Porque vai rasgar de novo. Então o objetivo do Cristo é nos ajudar para que a gente possa crescer, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa se aprimorar. Então, gente, olha, o Emmanuel vai dizer para a gente também nessa página que sempre haverá tempo de confiança, e essa confiança ela terá que ser testada. Como é que a gente vai exprimir, por exemplo, a amizade, se não na hora que o amigo precisa? Na hora que o amigo precisa da gente, é a hora que a gente prova a nossa amizade. Não é assim que funciona? Então a confiança, ela vai ser exatamente testada nos momentos em que nós estamos sendo colocados nos desafios. Então ali nós precisaremos dizer da nossa confiança. O Emmanuel vai falar no fim dessa página, olha, de dominar-se, de educar-se e vencer serenamente. Então dominar-se, ter controle emocional, educar-se, trabalhar para que a gente possa se aprimorar e vencer serenamente esses obstáculos. Nós vamos encontrar também, já encaminhando aqui, né, para as nossas conclusões finais, uma mensagem muito linda que está aqui nesse livro, Jesus no Lar, que é de psicografia do nosso Chico Xavier, o Espírito é Neio Lúcio. A página é o capítulo 18 desse livro, A Bênção do Estímulo. Nós vamos encontrar uma história aqui maravilhosa, porque Jesus, nesse livro aqui, que está vindo dos arquivos espirituais para nós, Jesus ele conta várias histórias, né? É o próprio Cristo nos orientando através desses relatos que ele traz. Então ele diz uma história aqui, que uma mulher que tinha vários filhos, ela fica viúva e o seu marido a deixa numa situação muito difícil, uma situação muito complicada, porque o dinheiro fica curto, e aí eles tinham uma fazenda e eles precisavam trabalhar, mas sem ter recurso nenhum. Então ela reúne, depois da morte, da partida desse marido, ela reúne seus filhos e vê que a tristeza ali estava realmente assim, vencendo a todos, né? O desânimo estava vencendo a todos. Mas ela fala assim para eles: olha a sabedoria dessa mulher. Meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. E ela traz um cofre, apresenta para esses filhos e diz assim: neste cofre possuímos um valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É uma fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Então ela apresenta para eles aquele cofre, diz que ele tem um tesouro e diz para eles: olha, nós precisamos trabalhar, vamos combinar, só vamos abrir esse cofre aqui se realmente precisarmos. E assim os filhos se enchem de esperança, se enchem de bom ânimo, e eles começam a trabalhar, e passados 6 anos de trabalho, eles conseguem pagar todas as dívidas que o pai havia deixado, porque deixou eles numa situação realmente bem miserável, e eles conseguem inclusive ampliar o tamanho da propriedade que eles possuíam. E aí, depois desses 6 anos, vencidas as dificuldades materiais, os filhos reúnem aquela mãe e
conversa com ela e fala assim: mãe, agora que a gente não está passando mais aperto nenhum, será que a gente poderia olhar que tesouro é esse que está dentro desse cofre? A mãe abre aquele cofre e mostra para eles simplesmente um pergaminho com os escritos de Salomão que dizia assim: olha, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, contudo, a justiça livra-nos da morte e do mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece, todavia a mão dos diligentes enriquece para sempre. Então aquela mãe, ela com sabedoria consegue fazer com que o coração daqueles seus filhos se encha de alegria e eles conseguem trabalhar porque tinham recursos para isso. Então, meus irmãos, eu quero chamar a atenção para essa história para mostrar que nós temos os recursos dentro de nós. Se nós estamos sendo testados, se estamos sendo colocados no mar das dificuldades, se estamos enfrentando a tempestade que vem para verificar a nossa firmeza, nós temos que compreender que por mais ásperas, por mais difíceis que sejam as situações, por mais tenebrosas que pareçam esses testes, nós temos condição de buscar em Deus, através da fé, nós temos condição de buscar dentro de nós recursos para podermos superar as dificuldades e nós temos que confiar. Então, percebamos que a cada momento de socorro que nós recebemos, vamos imaginar Jesus dizendo para nós: onde está a vossa fé? Porque enquanto as oportunidades nós sofremos por antecipação, achando que as coisas seriam até piores. E depois que elas passam, a gente pensa assim: poxa, nem foi tão ruim quanto eu imaginei. Foi até mais fácil de vencer. Eu consegui. Mas, vamos imaginar Jesus dizendo aos nossos ouvidos: onde está a vossa fé? Onde é que está a nossa fé? Né? Então precisamos de domínio, precisamos de educação para que a gente possa vencer serenamente. Isso não é um trabalho de um dia, é um trabalho que a gente vai realizar ao longo dos dias em que estivermos aqui, vivendo, encarnados ou desencarnados, porque sabemos que continuamos a evoluir mesmo depois da desencarnação. A doutrina espírita vem trazer para nós essa mensagem de transcendência, de evolução sempre, evolução que não se encerra, mesmo depois do túmulo. Vamos ler a obra de André Luiz, vamos perceber o quanto ele cresceu, mesmo após a sua desencarnação, o quanto ele aprendeu, e nós vamos compreender que, mesmo para a morte, algo que se dizia no passado vulgarmente, né? Só não tem jeito para a morte. Veio a doutrina espírita e jogou isso por terra, porque nós sabemos que a morte é só uma transformação da matéria. Então, meus irmãos, para que a gente possa finalizar nossa mensagem de confiança, né? Que é tempo de confiança, vamos aqui lembrar o que o Emmanuel está dizendo para a gente. Se tudo parece escuro e perdido, e em alguns momentos da nossa vida, às vezes a gente se sente assim, está tudo escuro, parece que está tudo perdido. É tempo de confiança. Estamos em pleno mar das nossas vivências. Estamos enfrentando a tempestade que está causando pânico dentro do nosso coração. Nós vamos lembrar que Jesus ele está conosco e ele tem a capacidade de acalmar as tempestades. E aí vai nos questionar, depois de passado o sufoco, passada a dificuldade, onde está a vossa fé? Se tudo parece escuro e perdido, é tempo de confiança. Que Jesus nos abençoe, agradeço a atenção de vocês. Era a mensagem que eu tive prazer nessa noite. Muito obrigado.